Bom, olá pessoal, e aí? Primeiramente, eu quero, caso não estejam me ouvindo, vocês falem aí no bate-papo, que eu vou saber, vou tentar ajeitar aqui e vamos ver no que é que vai dar. Então, outra coisa, eu quero que vocês saibam que aqui no projeto ninguém é professor. Pode ter alguns monitores professores, mas eu não sou professor. Eu também não estudo nessa área, mas eu tenho uma grande afinidade por essa área, que é história, principalmente história do Brasil. Então, caso eu acabe falando alguma besteira aqui e tal, podem me corrigir, não tem problema algum, certo? Podem falar, se tiver alguma dúvida, botem aí nos comentários que eu vou tentar ajudar no que eu puder. Porque eu tô aqui para ajudar vocês, não para dar aula, não para nada do tipo, até porque estou estudando com vocês. Então, eu mandei o exercício para vocês e não sei se deu tempo de todos fazerem. Então, eu vou corrigir o exercício, só que primeiramente eu vou explicar um assunto muito importante que poucas pessoas, como é, poucas pessoas não tiveram chance de estudá-lo. Até porque é um assunto meio chatinho, mas que tem tudo a ver com a história do Brasil, mesmo acontecendo antes da história do Brasil, que é falando sobre o Estado moderno, o Estado moderno da Europa. Como ocorreu o Estado moderno da Europa? Primeiramente, saiba que estamos falando da Idade Moderna. Então, a Idade Moderna começa quando? Começa na queda de Constantinopla, tá certo? Que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Isso, Simonielli, que é a monitora de história geral, ela vai explicar bem direitinho para vocês como foi, que se passou da idade da era medieval, da idade medieval para a idade moderna. Mas é bem simples. Isso ocorreu em 1473. Então, a partir daí, temos a idade moderna. E na idade moderna, a gente tem que saber que houve várias mudanças, principalmente na parte do pensamento, principalmente na parte da cultura, principalmente na parte da religiosidade, na parte comercial, na parte administrativa. Houve uma intensa mudança. E valores antes que eram pregados durante a Idade Antiga, pelos gregos principalmente, passaram a ser valorizados novamente na Idade Moderna, e isso ajudou a que houvesse muitos pensadores e que auxiliaram no desenvolvimento dessas ideias e no desenvolvimento do Estado, do comércio, da economia. Então, o assunto que eu quero explicar para vocês nessa transmissão é sobre o absolutismo. O que foi o absolutismo? Primeiramente, a gente está falando da Europa, não chegamos no Brasil ainda, certo? O absolutismo é uma teoria política criada por vários pensadores que dizia que o rei ele se junta à burguesia, certo? Isso faz com que ocorra uma centralização do poder. Isso ocorreu. Isso fazia com que o rei seja um rei absolutista. Ele tinha todo o poder central em suas mãos. Isso era tinha muitos pensadores que concordavam muito com esse absolutismo e, entre eles estava Maquiavel, que ele falava sobre a autonomia do poder político. O quê? Que o poder político ele tem que estar centrado nas mãos do rei e não de igreja, não do clérigo, e sim do rei. Isso era o que Maquiavel falava, que era a autonomia do poder político. Existia outro que era Rousseau, que ele falava sobre que o poder do rei ele tem origem divina. Então, era um sacrilégio você ir contra o rei, certo? E Bourdieu é da França. E Thomas Hobbes, ele falava que o homem é um ser selvagem, por si só.
e conceder ao Estado a ideia, e o rei tomar posse é conceder ao Estado a ideia de contrato. O rei ele faria como se fosse um contrato com o povo, onde, as pessoas eram governadas pelo rei, que esse rei está fazendo um favor, né? Dizendo assim, o rei ele faz um favor a nós, que seríamos selvagens. Então, esses três pensadores, Maquiavel, Burnout e Thomas Hobbes, que era da Inglaterra, eles fizeram teorias desse poder, que seria o poder absolutista. Isso vai ser muito importante nos exercícios, porque era o poder absolutista que tomava conta da Europa naquele tempo. E, deixa eu ver o que é que eu falo mais antes de começar os exercícios. Acho que é isso. Acho que não precisamos mais nada. Isso daqui foi muito importante para vocês fazerem algumas questões dos exercícios que eu mandei. Foram 7 questões do exercício, mas eu só vou responder 6. Eu vou deixar uma para vocês quebrarem a cabeça de verdade, porque essa questão é complicada, é grande, e eu quero ver quem é que vai me dar a resposta certa. Eu não vou dar nem o gabarito dessa questão. Eu quero que vocês me enviem o gabarito por inbox. Quem estiver me vendo depois aí com a aula gravada, pode me mandar a questão certa. Não vale olhar pela internet. Pode mandar a questão. Se tiver certo, parabéns. Mas eu preciso que vocês me mandem, cada um por inbox, a letra da questão certa, que vai ser a questão que eu não vou explicar aqui e não vou dar o gabarito, é a questão 6. Mas as outras eu vou dar uma explicada aqui e vou tentar melhorar um pouco, caso vocês tenham alguma dúvida e tal. Deixa eu abrir aqui o exercício. Calma aí. O exercício do nosso primeiro capítulo foi expansão marítima e comercial da Europa Ocidental. Então podem ver aí que a gente não está falando muito sobre o Brasil em si. A gente está falando mais sobre a Europa Ocidental na Idade Moderna. Então eu vou dar uma passada pela Europa, pela essa expansão marítima que a Europa está passando, para assim depois chegarmos ao Brasil. No meu primeiro capítulo a gente já falou sim sobre o Brasil, mas a gente vai tentar nessa primeira transmissão falar mais da Europa, porque essa é a base para você entender toda a história do Brasil, principalmente o início. Então, na primeira questão, vamos lá. A expansão marítima europeia, as grandes invenções e o renascimento cultural caracterizaram um período da história conhecido como. Essa primeira questão, ela é bastante fácil. Eu coloquei até por ela ser fácil mesmo, porque eu queria fazer um exercício com vários aspectos. Um aspecto mais fácil, outras questões com aspectos mais difíceis, outras questões mais medianas. Então, essa primeira questão ela é simples, com certeza todo mundo que fez acertou, mas eu vou dar uma explicadinha nela. Tá. Então, relendo. A expansão marítima europeia, as grandes invenções e o renascimento cultural caracterizaram um período da história conhecido como. Qual é o período que estamos falando aqui? Onde a Europa ela teve uma expansão marítima, houve grandes invenções como a bússola, invenções cartográficas e o renascimento cultural. O que é isso, renascimento cultural? Ideias, culturas, arte que eram passadas na Grécia Antiga, principalmente nos povos antigos, voltaram, essas ideias voltaram com novos pensadores, evoluindo-as ainda mais. Então, que momento é esse que a gente está falando? Que período da história é esse? Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. História moderna. A Idade Moderna, ela começou, como eu já disse, em 1473 com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos.
e acabou com a Revolução Francesa em 1789. Então, um longo período onde houve grandes mudanças em vários aspectos em vários aspectos da história, porque na Idade Média se encobriu muitas ideias, muitas artes, muitos pensadores, muitos, como é que eu posso dizer, avanços tecnológicos para a época não foram todos encobertos mais pelo poder da igreja, que a igreja é quem tinha a força, que tinha o poder na Idade Medieval. E você vê que, passando para a Idade Moderna, isso foi diminuindo bastante. Que se tornou até uma preocupação da igreja, por assim dizer. Então, a nossa resposta certa seria a Idade Moderna, que houve uma expansão marítima da Europa, as grandes invenções e um renascimento cultural. Passando para a questão 2, que também é super fácil. Antes da expansão marítima portuguesa, a navegação comercial europeia era particularmente intensa no em que mar, em que oceano que eram feitas que era feita a navegação comercial europeia com a Ásia. Por que a Europa precisava da Ásia? Porque na Ásia havia especiarias, havia, como é que eu posso dizer, açúcar, porcelanas, pedras preciosas, condimentos, que seriam as especiarias, que seriam pimentas, cravos, drogas medicinais. Isso tudo era conseguido na Ásia. E a Europa precisava disso para comercializar na própria Europa. E essas mercadorias eram recolhidas no Oriente por árabes, levadas por caravelas até as cidades italianas, que eram as cidades italianas quem, quem intermediavam tudo. Por que as cidades italianas, como Gênova, como... Pronto, agora fugiu. Mas como Gênova, que intermediavam todo o comércio da Ásia com a Europa. Simplesmente pelo ponto em que a Itália estava. Ela está no mar Mediterrâneo, no meio ao mar Mediterrâneo. Então, isso facilitava as cidades italianas tomarem poder quanto à comercialização no mar Mediterrâneo, que naquele tempo era o único meio ao qual poderia se fazer uma comercialização entre a Ásia e a Europa. Por isso que nessa questão, o certo seria a letra E, mar Mediterrâneo. Porque antes dos portugueses e os espanhóis acharem uma nova rota comercial às Índias, que era onde achavam as especiarias, a única rota comercial era o mar Mediterrâneo. A única rota que tinha as cidades italianas como intermediadoras do comércio entre a Ásia e a Europa. Fácil, simples. Então vamos para a questão 3, que também é bastante fácil. Essa é a última questão super fácil que eu coloquei. Na questão 3, nos tempos modernos, as ligações da África, da Ásia e da América à Europa via Atlântico foram realizadas inicialmente apenas por... Quais eram os países que faziam ligações da África, Ásia e da América com a Europa? Quais eram os países? Portugal e Itália? Não. Espanha e França? Não. Itália e Espanha? Não. França e Portugal? Não. Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha? Por vários aspectos. Inúmeros aspectos. Até na apostila tem todos os aspectos citados, mas eu vou citar os principais. Principalmente, o ponto estratégico onde estava na Península Ibérica. Portugal e Espanha se situam na Península Ibérica, lá na pontinha da Europa. Isso, sendo banhada pelo Oceano Atlântico, isso ajudou imensamente a Portugal e Espanha a adentrar
ao mar Atlântico e poder assim acabar achando, descobrindo as novas terras e tendo e começando as rotas entre todas essas terras, principalmente com a América, a recém-descoberta América. As outras, Itália, França, Itália e França, que são as que são ditas aqui, elas não tiveram essa mesma chance porque elas só começaram a sua expansão marítima muito tarde, por diversos fatores. E então os únicos países, os primeiros países, nos tempos modernos, a fazer as ligações entre todos esses outros continentes com o continente europeu era Portugal e Espanha, letra C. Então, simples também. Vamos passar para o quarto. No quarto a gente já começa uma questão bem complicada, até porque é da FATEC. No início dos tempos modernos, assistimos a uma série de grandes transformações que atuaram na desestruturação do mundo feudal. Então, vamos lembrar o que era o mundo feudal. O feudalismo europeu era uma fidelidade e obrigação que o rei tinha com o vassalo. Quem era o vassalo? É quem recebia a terra. Então, era uma sociedade praticamente agrária. Você recebia a minha terra, eu sou o rei, você recebe a minha terra, você é um vassalo. Então, a sua riqueza vai ser essa terra, a qual eu lhe dei, entendeu? Eu lhe dei esse feudo, pedaço de... Então, voltando à questão, houve uma desestruturação do mundo feudal. Isso, o feudo acontecia muito na Idade Média. E também se refletia na diminuição do poder da igreja. Como eu já disse, a igreja, o poder da igreja, que tinha grande poder na Idade Média, diminuiu muito, muito mesmo, principalmente pela reforma religiosa que houve, que Simonielli vai explicar bem direitinho para vocês, com Lutero e tal, vocês vão entender. Na expansão comercial e marítima, como a gente já falou, no desenvolvimento da burguesia, a burguesia passou a ser uma classe econômica privilegiada. No renascimento, como eu já falei também, das ideias da Idade Antiga, e na reforma religiosa. Também está ligado a esse período histórico. Além de tudo que eu já falei, da Idade Moderna, que eu já falei aqui. Além disso, o que está ligado a esse período histórico? Letra A descentralização política e administrativa do Estado. Já vê o erro aí. Descentralização. Na verdade, não. É o oposto. Houve uma centralização política e administrativa do Estado. Como eu já falei do absolutismo, que tomou conta da Europa na Idade Moderna. Então, houve uma centralização política e administrativa do Estado. O rei, ele tinha todo o poder. Ele é um rei absolutista. Letra B. A formação das repúblicas federativas. O que tem a ver república federativa aí? Não tem nada a ver. Nós vivemos na República Federativa do Brasil. E o que é República Federativa? A República, ela se opõe totalmente à monarquia. Ela é regida por estados e um Distrito Federal. Então, não tem nada a ver. Nós estamos falando sobre monarquias. Não estamos falando sobre repúblicas federativas. O Brasil é uma república federativa. Europa, no século XV, XVI, não era uma república federativa. Eram monarquias, regidas por reis monarcas. Então, corta. A ascensão de ditaduras pelas elites militares. Ditadura militar. O que tem a ver ditadura militar com a Europa do século XV e XVI? Nada a ver. Não tem nada a ver. E até porque a ditadura ele é um regime político. O que é um regime político? Que ele é governado onde não há participação popular.
Tudo bem, absolutismo não há participação popular também. O rei ele tem o poder central, mas não é um regime político, o absolutismo. Ele é uma teoria política. Então tem que ter cuidado com isso. Só que aqui está bem na cara. Não havia uma ditadura militar na Europa do século XV, XVI. A ascensão das ditaduras lideradas pelas classes trabalhadoras. Também ditadura aparecendo novamente. Nada a ver. E letra E, a formação de monarquias nacionais absolutistas. O que foi que eu falei? Na Idade Moderna começou o absolutismo, onde o rei ele se junta com uma burguesia para formar um poder absoluto, para ele ter um poder absoluto. Então, aqui está ótimo, está certíssimo a formação das monarquias nacionais absolutistas. Tá certo? Então, vamos passar para a quinta questão. Apresentam-se como características da transição do feudo capitalista, exceto. Ele quer saber o que apresenta a transição, uma característica da transição do feudo capitalista, só que errado, só que uma questão errada, exceto a formação de monarquias nacionais, o surgimento da burguesia, o aumento do poder da Igreja Católica, o renascimento comercial, o desenvolvimento da vida cultural. Na Idade Moderna, o que a gente sabe que ocorreu na Idade Moderna, o que mudou na Idade Moderna? Houve a formação das monarquias nacionais, como eu já falei, as monarquias absolutistas. Letra B, o surgimento da burguesia, certíssimo. A burguesia, ela surgiu como uma nova classe com inúmeros privilégios. Letra C, o aumento do poder da Igreja Católica. Pronto, aí está o erro. Ele quer saber qual é a questão errada. E o aumento do poder da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha muito poder na Idade Média. Na Idade Moderna, ela diminuiu muito o poder, principalmente pela reforma religiosa, principalmente por Lutero. Vocês vão entender bem direitinho quando vocês estudarem isso. Mas a Igreja Católica ela perdeu muito seu poder. Até a expansão marítima, e as colonizações, elas tiveram fundo de objetivo religioso, onde a Igreja ela queria passar o cristianismo, a Igreja Católica queria passar o cristianismo além da Europa para conseguir novos fiéis. Isso, se vocês olharem um pouco sobre os jesuítas, principalmente aqui no Brasil, vocês vão entender bem direitinho. Então a gente já sabe que a resposta errada, a resposta que ele quer saber, que é a resposta errada, é a letra C. Mas vamos ler. Letra D, o renascimento comercial. Já sabemos que houve o renascimento comercial na Idade Moderna. E o desenvolvimento da vida cultural. Antigamente, na Idade Média, não poderia haver o desenvolvimento da vida cultural. Na Idade Moderna, sem o poder do clérigo tomando conta e com as novas ideias dos renascentistas, o desenvolvimento da vida cultural pôde ocorrer. Certo? Então, já sabemos. Quinto, letra C. Sexto é a questão a qual eu não vou dar a resposta e eu não vou explicá-la. Porque eu quero que vocês me mandem a resposta via inbox. Tá certo? Porque eu preciso saber se vocês estão fazendo um exercício e eu preciso saber se vocês estão entendendo o que está sendo passado por meio de apostilas e por meio das apostilas que vocês já têm, porque vocês não podem estudar apenas pelo que a gente está passando. O que a gente passa é apenas resumos, resumo do resumo. Vocês têm que estudar pelos livros que você tem, o cursinho que você está tendo na aula, o ensino médio, se você ainda estiver no ensino médio. É aí que vocês têm que estudar. Então, como é que eu vou saber se vocês estão fazendo exercício se eu der a resposta, principalmente dessa questão, que ela é complicada? Ela é bastante complicada, tanto por ser extensa, como pela questão de ser
como é ter vários aspectos numa questão só para ser discutidos. Então, sexta questão, estou esperando a resposta de vocês na minha inbox do Facebook. Certo? E por último, vamos para a questão sétima, que é a questão da UPE, UPE aqui em Recife, de 2012. O processo da expansão ultramarina acabou por redefinir o mapa mundial do século XV e XVI. Com a descoberta da América, a possibilidade de um melhor conhecimento da África e da Ásia por parte dos europeus, ocorreram várias mudanças na mentalidade europeia. Sobre essa realidade, é correto afirmar. Então, a gente já sabe que essas navegações ultramarinas que ocorreram essa expansão, ela redefiniu totalmente o mapa mundial, o qual se tinha conhecimento antes, na Idade Medieval, foi totalmente mudado por causa dessas expansões marítimas do século XV e XVI, com a descoberta da América e um conhecimento maior sobre a África e a Ásia. Então, a mentalidade europeia mudou também. E sobre essa mentalidade, vamos afirmar aqui. Letra A. Várias narrativas sobre as terras distantes e exóticas e seus habitantes foram publicadas na Europa, como os escritos de Hans Stamm. Então, primeiramente, quem foi Hans Stamm? Ele foi um mercenário alemão que veio ao Brasil 2 vezes e lutou em algumas guerras, algumas batalhas, aqui em Pernambuco e na capitania de São Vicente, hoje São Paulo. E quando ele voltou para a Alemanha, ele escreveu algumas narrativas que tiveram grande sucesso editorial na Europa, falando sobre suas aventuras aqui no Brasil, essas 2 aventuras que ele teve aqui no Brasil. Então, sabendo dessa história de Hans Stamm, vocês podem ter certeza que essa letra A já está certa, já batemos a questão. Que várias narrativas sobre as terras distantes e exóticas, as nossas terras, as que aqui vivemos hoje, naquele tempo, ocorreram várias narrativas e foram publicadas na Europa como os de Hans Stamm. Então, certo. Letra B. Os espanhóis, logo de início, caracterizaram as descobertas de Colombo como a chegada a um novo continente até então desconhecido. Errônea, totalmente errônea. Os espanhóis, eles não acreditavam que Colombo pudesse ter descoberto novas terras, que poderia pior, inimaginavelmente, ser um novo continente. Então, cortado. Os portugueses optaram por colonizar a África Central, evitando fixarem-se na América. É claro que não. Por que os portugueses eles optariam por colonizar a África Central? Não teria uma finalidade específica para isso. E todo mundo sabe que não houve isso. Que eles não deixaram de colonizar a América. Letra D. A França e a Inglaterra colheram os lucros de antecipação às nações ibéricas no processo de descobertas ultramarinas. Espera aí. Aqui a gente já sabe que a França e a Inglaterra elas tiveram um grande atraso quanto à expansão marítima. A Inglaterra, porque ela estava travando a Guerra das Duas Rosas, e a França, porque ela só foi começar em 1520 a sua expansão marítima. Então a gente já sabe também aqui que a letra D está totalmente errônea. E letra E, a Espanha acabou por ocupar boa parte do território africano, dominando assim o tráfico negreiro até os fins do século XVIII, o que está errado. Que quem dominou o tráfico negreiro foi a Holanda. A Holanda que teve uma dominação maior sobre o tráfico negreiro do século XVIII. Então a gente já sabe que aqui a resposta é letra A. É uma questão complicada? É bastante complicada, tem que ler, reler, ler de novo, ler suas apostilas, para assim conseguir achar.
Quem soubesse quem é Hans Stanley já tiraria essa daqui de letra. Mas tem algumas pessoas que nunca ouviram falar dele. Então é isso. Vocês vão ter que pegar as suas apostilas, porque as apostilas que eu vou colocar são apenas resumos. E eu vou fazer algumas transmissões, mas também vão ser resumos. Até porque eu não tenho todo o tempo do mundo para poder estar aqui dando aulas, entre aspas, porque eu não sou professor, e tentando ajudar vocês. Vocês vão ter que também fazer a parte de vocês ir atrás. Até porque foi criado no SkyDrive algo só para vocês do grupo entrarem e botarem as suas apostilas e conseguirem as apostilas dos outros sem nenhum problema. Então vão atrás, procurem. Se qualquer dúvida, mandem para mim. Qualquer dúvida em história do Brasil, até se for de um assunto que a gente ainda não esteja trabalhando, pode mandar. Eu vou tentar tirar qualquer dúvida de vocês, no possível, até porque eu não sei de tudo, e até porque eu posso errar, mas eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, eu vou tentar ajudar ao máximo. Então, é isso. Essa foi a minha primeira transmissão, e eu estou esperando a resposta da questão 6 de vocês na inbox. Daqui a alguns dias eu mando a resposta da questão comentada, vou explicar o porquê, e vamos ver quem acertou, né? Quem errou. E é isso, pessoal. Pois até a próxima. Adeus.